de hoje não tem gatilho, não tem alerta de conteúdo. O vídeo de hoje, a classificação dele é livre, porque eu tô fazendo um vlog de leitura. Oi zumbis, eu sou a Pri, esse é o Necrotério, e sim, eu sei que esse canal tá um pouquinho parado, é por isso que eu tô fazendo esse vlog de leitura, porque eu estou de férias do meu trabalho, então eu aproveito as férias pra pesquisar e deixar o roteiro pronto. Beleza? Beleza. Ah, e eu também sei que a minha maquiagem tá do tipo mirou na Wandinha, acertou na Mortícia, eu sei. Mas eu decidi fazer um vlog de leitura / mini maratona de leitura. Então vamos começar com o que eu li até agora em janeiro. Dá licença, gato? Gato, dá licença, gato. Gato sendo gato. Bom, eu sei que a gente tá literalmente começando a última semana de janeiro, mas até agora, em janeiro, eu já li A Hipótese do Amor, que é uma comédia romântica, bem descontraída, bem água com açúcar, que você consegue ler de uma vez, assim, em um dia. Eu não tô brincando. Eu peguei pra ler esse aqui dia 1º de janeiro, li um pouquinho, dia 2 de janeiro eu peguei pra ler de novo e eu fui até as 4h45 da manhã de 3 de janeiro lendo isso aqui sem parar. Então sim, é uma história romântica, uma comédia romântica, que sim, é bem divertida, dá pra você ler em um dia. O outro que eu li, eu levei mais tempo, que foi esse aqui. Esse aqui eu sei, eu tô atrasada no hype desse livro, mas eu terminei de ler ele hoje e foi o que me fez decidir fazer esse vlog de leitura. Ele é um mistério policial, estilo Agatha Christie, Tchau Gato, em que a protagonista da história, Pipa, ela é aquela garota que nem a gente, que acompanha casos criminais, gosta de assistir vídeos e documentários e ouvir podcasts sobre casos criminais, e ela acredita que ela pode resolver um crime simplesmente com as vozes e teorias da própria cabeça. No caso, a Pipa, ela não acredita, ela pode, e é isso que ela faz nesse livro, junto com o amigo dela, o Ravi. Os dois decidem investigar um caso fechado, concluído da cidade deles. E é aquele livro cheio de reviravolta. Então, se você curte livro desse gênero, fica aqui a dica. E o motivo dessa maratona tá aqui atrás. Eu comprei recentemente a duologia Um de Nós Está Mentindo. Eu ouvi falar muito dele nas redes sociais e na internet, a minha cachorra tá latindo aqui embaixo, e eu decidi, vou ver do que se trata. Também é uma duologia de mistério policial, e eu acho que já deu pra perceber que eu gosto um pouquinho demais de mistérios policiais, né? Mas enfim, eu já comecei o primeiro da duologia. Só um minuto. Aí, voltamos. Consegui fazer a cachorrinha parar um pouco de latir. Eu já comecei o primeiro da duologia, já li o primeiro capítulo. E pra quem assistiu o filme O Clube dos Cinco, logo na primeira página, nas primeiras páginas do primeiro capítulo, você já percebe as referências. E o próprio livro, na sinopse dele aqui atrás, te informa que sim, ele é inspirado no Clube dos Cinco. Caso você não saiba, o Clube dos Cinco é um dos meus filmes favoritos da vida. Então, ter um livro com essa mesma vibe, misturando um mistério policial, pra mim é uma ideia incrível. Então, o motivo dessa maratona tá aqui. Agora são 7:50 da noite, eu vou começar o capítulo 2 e vou ler um pouquinho e eu volto aqui pra atualizar vocês daqui a algumas horas. Tá bom, eu tô literalmente no meio do capítulo 3 e eu já precisei parar pra atualizar vocês, porque algumas coisas que eu percebi aqui na história relacionados à escrita e à adaptação do livro pro português. Algumas coisas que eu percebi foi a forma como a tradutora escolheu adaptar. Por exemplo, o nosso português é uma língua que meio que tem gênero. A gente tem
palavras no feminino e palavras no masculino, infelizmente, tá? De regra geral. Sim, existe o pronome neutro, mas quando se trata de adaptação literária, infelizmente a gente tem essa questão. E em alguns momentos ela traduz uma palavra meio que no masculino, quando um personagem está falando com um outro personagem que é uma garota. E aí algumas linhas para baixo ela traduz no feminino de novo, sabe? Dá essa confusão. Me deu um pouco de confusão nesse momento. Uma outra coisa é a forma como um dos personagens se refere ao pai. O livro, a história, ela é contada de diferentes pontos de vista. Então ela vai pular entre os pontos de vista de 4 personagens diferentes, que são os 4 personagens que estavam na detenção, com um dos personagens que desviveu durante a detenção. E não, isso não é spoiler, isso acontece logo no primeiro capítulo do livro. E como o livro passeia por esses 4 pontos de vista, a forma como um dos personagens fala do próprio pai, na forma como a pessoa que traduziu decidiu adaptar, ficou um pouquinho estranho. Pelo menos pra mim. Pessoalmente, eu achei um pouquinho esquisito. Porque ele se refere ao pai dele não como meu pai, mas como o pai. E gente, é um mistério policial adolescente e, por enquanto, eu tô até que gostando do livro. Eu não tenho uma opinião 100% formada ainda, porque, como eu disse, eu tô no capítulo 3. Então, eu vou ler mais um pouquinho e atualizo você. Tá certo. São 11h30 da noite, mais ou menos. E eu acabei de encerrar o capítulo 5 de Onde Nós Está Mentindo. E até agora tivemos um garoto que desviveu por conta de uma complicação alérgica. Tivemos misoginia, tivemos um grupo de adolescentes que viram tudo isso acontecer e simplesmente cagaram pro assunto. Estão mais preocupados em curtir com os namorados e namoradas. Também percebemos um pouco de misoginia. E também descobrimos que um dos personagens é um possível incel. Que é aquele menino que basicamente só gosta das meninas se elas parecerem verdadeiras bonecas de porcelana, sem personalidade. Enfim. E também, pelo menos nesses 5 primeiros capítulos, a história não vai nem pra frente nem pra trás. E assim, esse livro foi, pelo menos eu vi nas redes sociais esse livro ser falado, né, o pessoal falando que ele era um mistério policial. E assim, tem mistério? Tem, mas policial bem pouco. Basicamente a história gira em torno, pelo menos até agora o que eu pude perceber, é que sim, a polícia tá tentando investigar para ver se o que aconteceu com o menino foi um acidente ou não. E que sim, os personagens têm segredos, mas nada que por enquanto me instigue o leitor a querer saber o que está acontecendo. Pelo menos não nos primeiros 5 capítulos. Eu vou ler mais um pouco do livro e volto aqui com mais atualizações. Tá bom, hoje já é o dia seguinte de quando eu comecei esse vlog. E eu preciso avisar vocês que eu terminei o capítulo 9, a primeira parte de Onde Nós Está Mentindo, e eu tenho alguns comentários com um pouquinho mais de fundamento e mais base pra falar. Tá bom, vamos lá. O que eu achei, o que eu tô achando de Onde Nós Está Mentindo até agora? Eu terminei a primeira parte do livro. O livro ele é dividido em 3 partes e ele se vende como um mistério policial. Eu falei isso no começo desse vlog. E bom, até agora eu tô achando a história um pouco lenta. Eu tô achando que a história demorou um pouquinho demais para começar a andar. No caso, a história gira em torno de 5 alunos que foram parar na detenção e um desses alunos foi de base. E os outros 4 viram ele
e de arrasta para cima no meio da detenção. Então, esses 4 alunos acabam meio que se tornando suspeitos, porque a polícia começa a investigar se o menino foi desvivido com motivo ou se foi algo acidental. E bom, até a polícia começar de fato a entrar na história e a investigar, é só ali pela altura do capítulo 8, capítulo 9. Porque os outros capítulos anteriores, pra mim, pareceu um pouco apresentação de personagem demais. Dava pra ter espalhado as características dos personagens um pouco mais ao longo dos livros, um pouco mais ao longo do livro em si. Mas até aí isso é algo que eu, Pri, não curto muito em livros. Se é algo que você gosta, você vai gostar de ler esse aqui, tá? Isso é algo que eu, Pri, não gosto muito. Mas dá pra você acompanhar a leitura tranquilo. Eu tô acompanhando, só não curti muito esse fato. Uma outra coisa também que eu particularmente não achei legal é que tem um capítulo aqui, o capítulo 6, que pra mim, Pri, pareceu muito encheção de linguiça. Sabe, fala muito e não fala nada? Pra mim, o capítulo 6 pareceu isso. É um capítulo que tem informações que, se esse capítulo não existisse esse capítulo no livro, não ia interferir muito no andamento da história. Mas, de novo, isso é o que eu, Pri, achei sobre a minha leitura. Se você leu esse livro e gostou, me diz aqui se você tá lendo esse livro e tá gostando, deixa pra mim nos comentários. Se você já leu também e gostou, deixa pra mim nos comentários, tá? Porque até agora eu não tenho uma opinião formada. Eu tô no capítulo 9 e eu ainda não tenho uma opinião 100% formada se eu gostei, se eu tô gostando ou não da história. Uma outra coisa também, pelo que eu percebi, pelo que eu li até agora, parece muito aquelas histórias de adolescentes riquinhos fazendo besteira. É basicamente isso que eu vejo. Porque o motivo pelo qual os 4 outros alunos que estavam em detenção são suspeitos é porque uma das meninas colou na prova, uma outra menina, antes de namorar com o namorado dela, ela saiu com outro menino, e os outros 2 é porque um menino lá ele usou um negócio proibido no jogo de beisebol, e sim, isso aqui fez lá um negócio esquisito no jogo de beisebol, e sim, tem bastante coisa de beisebol aqui, então talvez você precise usar o Google para pesquisar, que foi o que eu fiz porque eu não entendo muito de beisebol. Então, se você não entende tanto de beisebol, você vai acabar precisando pesquisar um pouquinho. E o outro menino, o 4º menino, ele já tinha sido preso antes por um outro problema. Mas enfim, os 4 meio que têm motivo para ter desvivido o garoto que era dono da página de fofocas. Mas fora isso, é basicamente adolescente riquinho fazendo besteira. Pelo menos isso é o que eu tô achando até agora. Eu vou ler mais um pouco e volto para comentar com vocês. Tá certo, vamos dar continuidade nesse vlog de leitura. Hoje já é outro dia, eu tô 10 capítulos e meio livro adentro e as minhas opiniões continuam basicamente as mesmas. Continuo achando que o capítulo 6 poderia ter sido cortado, porque não traz nenhuma informação, nada que avance a história. Continuo achando que também alguns parágrafos do resto do que eu fui lendo, do que eu li até agora, poderiam ter sido cortados, porque também não interferem em nada na história. Muita coisa do que a gente vê de descrição de personagem, de construção de personagem, também não teria sido necessário. Poderia ter sido mostrado através de alguma atitude do personagem, ao invés de ser narrado pelo próprio personagem, porque sim, esse livro é narrado por 4 pontos de vista diferentes. Então poderia ter sido mostrado no personagem interagindo com o outro, ao invés do próprio personagem narrando. Então eu acho que isso é uma coisa que não me agradou muito até agora na história. E eu sei, eu tô 10 capítulos e meio livro adentro.
eu ainda tenho que ler mais um pouco para ter uma opinião melhor formada. Mas mesmo assim, eu não tô gostando muito da história até agora. E isso sou eu, tá? Eu, Pri, não tô curtindo muito a história até agora. E eu não sei se eu vou voltar aqui e gravar se eu terminei ou não esse livro, porque eu tô seriamente acreditando que eu vou abandonar. Então, assim, eu volto aqui qualquer coisa pra falar. Se eu terminar ou abandonar esse livro, eu falo pra vocês nas minhas outras redes sociais. Eu vou deixar o arroba aqui, porque esse vlog já tá ficando grande. Fui! Tá certo, vamos dar continuidade nesse vlog de leitura. Hoje já é outro dia, eu tô 10 capítulos e meio livro adentro e as minhas opiniões continuam basicamente as mesmas. Continuo achando que o capítulo 6 poderia ter sido cortado, porque não traz nenhuma informação, nada que avance a história. Continuo achando que também alguns parágrafos do resto do que eu fui lendo, do que eu li até agora, poderiam ter sido cortados, porque também não interferem em nada na história. Muita coisa do que a gente vê de descrição de personagem, de construção de personagem, também não teria sido necessário. Poderia ter sido mostrado através de alguma atitude do personagem, ao invés de ser narrado pelo próprio personagem, porque sim, esse livro é narrado por 4 pontos de vista diferentes. Então poderia ter sido mostrado no personagem interagindo com o outro, ao invés do próprio personagem narrando. Então eu acho que isso é uma coisa que não me agradou muito até agora na história. E eu sei, eu tô 10 capítulos e meio livro adentro. Eu ainda tenho que ler mais um pouco para ter uma opinião melhor formada. Mas mesmo assim, eu não tô gostando muito da história até agora. E isso sou eu, tá? Eu, Pri, não tô curtindo muito a história até agora. E eu não sei se eu vou voltar aqui e gravar se eu terminei ou não esse livro, porque eu tô seriamente acreditando que eu vou abandonar. Então, assim, eu volto aqui qualquer coisa pra falar. Se eu terminar ou abandonar esse livro, eu falo pra vocês nas minhas outras redes sociais. Eu vou deixar o arroba aqui, porque esse vlog já tá ficando grande. Fui!